Quando eu converso com engenheiros e projetistas sobre os seus processos de desenvolvimento de produtos e pergunto onde eles poderiam ser mais produtivos, eu escuto muitas coisas diferentes como resposta. Mas uma delas é quase unânime. Se gasta muito tempo tendo que salvar um a um dezenas ou até mesmo centenas de desenhos de detalhamento como um formato neutro, sejam esses como PDF, DWG e ainda depois, eventualmente ter que imprimi-los fisicamente para criar uma pasta do projeto arquivado na empresa. Bem, neste vídeo eu vou compartilhar com vocês como o SolidWorks PDM pode lhe ajudar a acelerar essa atividade tediosa que adiciona muito pouco ou nenhum valor aos produtos desenvolvidos pelas empresas mundo afora. E assim, fazer com que seus produtos sejam lançados de forma muito mais rápida e, por que não, mais sustentável no mercado. Vamos lá? Dentro da administração do SolidWorks PDM, a base para a automação de tarefas repetitivas, como a de exportar arquivos em PDF ou DWG, se encontra nesta capacidade de tarefas. Neste caso, como eu preciso exportar um PDF de cada detalhamento que é aprovado para produção ou para compras, vou usar a tarefa de converter documentos para definir de que forma esses PDFs serão criados. Primeiramente, eu tenho a capacidade de definir qual computador estará encarregado de criar esses arquivos PDF. Por exemplo, podemos ou criar um servidor escravo onde essa tarefa operacional vai ser executada pelo SolidWorks PDM, ou então fazer com que o PDF seja gerado a partir do computador local mesmo. Para este caso, eu vou usar o meu próprio computador local para criar o PDF. Depois disso, vamos definir configurações um pouco mais avançadas do processo de conversão em si. Primeiro, vamos definir qual formato de arquivo vamos gerar, nesse caso, claro, um PDF. Além disso, é aqui que podemos definir diversas opções de como esse PDF vai ser criado, como opções de cores, fontes, qualidade, etc. No caso de detalhamentos de múltiplas folhas, podemos também definir se queremos salvar todas as folhas, apenas a folha ativa, ou então apenas aquelas que tenham um nome específico. Além disso, podemos definir se vamos gerar um arquivo PDF por folha, ou apenas um com múltiplas folhas. Por fim, o importante controle de qual versão será exportada também pode ser definido. Neste caso, eu quero que o PDF criado referencie sempre a versão mais recente do meu documento de detalhamento. Rapidamente, também é importante mapear as propriedades do arquivo de detalhamento com um novo arquivo PDF, para que eles tenham as mesmas características e, posteriormente, que a busca realizada pelos usuários seja muito facilitada por essas variáveis. Aqui, asseguro que, por exemplo, o nome do autor, o texto da descrição e todas essas outras variáveis que já estão no meu arquivo de detalhamento do SolidWorks sejam copiadas automaticamente para o meu PDF, sem trabalho manual algum. Quase já no final, temos os detalhes de onde esse arquivo PDF será criado. Veja que temos controle total sobre caminhos de pastas onde devemos salvá-lo, o nome do arquivo PDF que vamos criando. Tudo isso de forma automatizada. O que acontece quando já tenho um PDF na mesma pasta com o mesmo nome? Aqui eu tenho o controle sobre isso também. Por fim, eu vou definir quem tem a permissão de executar essa tarefa e se quero notificar alguém caso a criação do PDF seja realizada com êxito ou, muitas vezes mais importante, caso o PDF não seja sido gerado por algum problema. Pronto, nossa tarefa de conversão de arquivos PDF está finalizada. Agora a pergunta é, quando ela vai ser executada? Para isso, eu quero apresentar para vocês os fluxos de trabalho do SolidWorks PDM. Eles vão controlar como os documentos criados irão caminhar ao longo de sua vida dentro da empresa. Esse é o fluxo de trabalho que a engenharia da minha empresa utiliza. Um novo documento aqui inicia nesse estado, chamado de em elaboração. Depois de pronto eu envio o arquivo para aprovação pendente. E é exatamente aqui, quando alguém aprovar esse desenho, que eu quero gerar um PDF. Ou seja, quero gerar um PDF naquelas condições que recém definimos na tarefa de converter para cada detalhamento do SolidWorks que for aprovado. Ok, vamos lá. Nas propriedades dessa transição de aprovar, eu vou facilmente adicionar uma ação. O nome dessa ação será gerar PDFs, será do tipo executar uma tarefa e vamos executar a tarefa de nome converter, que é a mesma que definimos agora há pouco. Ah, e mais, ela somente vai ser executada para arquivos de detalhamento do SolidWorks, portanto eu vou filtrar por extensões aqui nesse campo. Agora estamos prontos, vamos fazer um teste? Primeiramente, veja que a pasta onde defini que os PDFs devem ser salvos está vazia.
Depois disso, veja que eu tenho diversos documentos de detalhamento do SolidWorks que se encontram no estado aprovação pendente. Vamos aprová-los, todos de uma só vez, e ver o que acontece. Tudo no SolidWorks PDM pode ser acessado via Windows Explorer, com o botão da direita do mouse. Vou então aprovar todos esses documentos. Vamos ver o que temos agora na pasta PDF. Todos os PDFs foram criados e atualizados, sem termos que perder tempo abrindo cada documento, salvar um a um na pasta correta e ter certeza que nós não esquecemos de nenhum. Tudo isso automático. E isso pode ser aplicado da mesma forma para a geração de outros formatos de arquivos, como DWGs e DXFs, e mesmo para impressão em lote de documentos físicos. Pense na quantidade de tempo que essa única capacidade do SolidWorks PDM pode economizar do seu dia e de sua equipe. Tudo isso de forma automática, sem erros e seguindo os processos pré-estabelecidos pelo fluxo de trabalho padrão de sua empresa. Todos vão seguir o mesmo processo e os mesmos padrões, porque eles são automatizados. Além disso, o SolidWorks PDM pode também lhe ajudar a reduzir drasticamente o tempo gasto procurando por documentos em seu servidor, assegurar que normas e padrões ISO de gestão de documentação eletrônica sejam alcançados e reduzir a quantidade de papel rolando no chão de fábrica. Se você tem dúvidas ou gostaria de ter mais informações sobre o SolidWorks PDM, por favor, entre em contato com sua revenda local SolidWorks ou me contate através do meu endereço de e-mail. Para saber mais informações sobre como esse e outros produtos SolidWorks podem acelerar o processo de desenvolvimento dos seus produtos, acesse o blog da SolidWorks Brasil ou então inscreva-se no nosso canal YouTube aqui embaixo. Um abraço!